Fala, torcedores, beleza? E aí, nação rubro-negra? Que joguinho chifrinho hoje lá em Goiânia, hein? O Flamengo estreou pelo Campeonato Brasileiro lá no Serra Dourada, não jogava um bom tempo lá, pegou o Atlético Goianiense e conseguiu sair com uma vitória, hein? O Flamengo não vencia o Atlético Goianiense em Goiânia pelo Brasileiro desde 2017, né? Bastante tempo. Porém, gente, o jogo ficou concentrado, independente, o jogo foi fraco, tá? O jogo foi muito fraco de ambos os lados, mas independente do que tenha acontecido no jogo, o jogo ficou baseado na arbitragem, que foi medonha, muito fraca a arbitragem e só fez lambança, né? Pontos da arbitragem. Primeiro, o pênalti do Léo Pereira, muito bem marcado. Situações iguais acontecem direto, mas ele dessa vez marcou. O Atlético Goianiense perdeu o gol. Depois daquele lance do impedimento, né? Tem muita gente reclamando que o VAR fez a linha errada. Até acho também. Eu acho que não estava impedido. Mas a gente não pode esquecer que o juiz deu impedimento em campo. Não foi através do VAR, né? Então, aquela velha máxima, se não houvesse o VAR, o impedimento também seria marcado. Não seria questão, não foi o VAR que marcou o impedimento, né? Apesar de olhar o ângulo, olhar as linhas, eu achar que o rapaz não estava impedido. E o máximo da discussão é o pênalti marcado no final de jogo para o Flamengo. Minha opinião, pessoal, não achei pênalti. Achei uma situação normal de jogo. Ele bate no Bruno Henrique, óbvio, mas também entendo quem marca, tá? Aí é questão de como você vê o lance. Tem muitas pessoas que acham que é pênalti e tantas outras que acham que não é pênalti. Eu não marcaria. Achei que ele subiu, em nenhum momento ele olha para o Bruno Henrique para dar a cotovelada. O juiz mesmo, quando ele volta do VAR, ele dá aquela menção que foi cotovelada. Não, o cotovelo bateu. Tem diferença entre o cotovelo bater no rosto de alguém e a pessoa dar uma cotovelada. Porém, pênalti marcado, vitória do Flamengo, muito importante para o rubro-negro sair com a vitória, né? Eu estou falando isso há muito tempo. O Flamengo tem que chegar na Copa América bem posicionado, de preferência líder, dividindo com alguém, até com alguns pontos de vantagem, se quiser dar moral para o brasileiro. Porque são um mês, basicamente 9 jogos, que o Flamengo perderá no mínimo 5 jogadores. É muita coisa, tá? Hoje, pessoal, a gente vai trazer um corte aqui do Linha de Passe da ESPN Brasil, canais Disney. Eles vão aqui dar uma olhada, uma avaliada no que aconteceu entre Flamengo e Atlético Goianiense. Essa estreia do rubro-negro carioca no campeonato. Vamos pro vídeo, pessoal. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu também o seu jogo, 2-1 contra o Atlético Goianiense. Mais uma vez o famoso venceu e não empolgou, ou venceu e não convenceu. E aí, meu amigo, vamos falar da arbitragem nesse jogo. Olha só a Areia, viu o que a gente estava falando da Areia? Essa é a primeira expulsão do jogo, logo no começo. Jair Ventura, né? Reclamando de impedimento. Não, o cartão amarelo. Ele pediu um cartão amarelo porque o jogador dele tinha levado um cartão logo no início do jogo. Essa foi uma falta sobre um jogador dele, falta do Eric Pulgar em cima do Luiz Fernando, e ele queria igualmente um cartão amarelo. E o Tite com 14 minutos ele levou um vermelho direto. O Tite esbravejou com o quarto árbitro a respeito da expulsão do Jair Ventura. Isso. Então, assim, quando um árbitro desagrada os dois técnicos, não é os dois times, nem as pessoas que estão assistindo o jogo. O árbitro está muito ruim para os dois lados. Mas quando desagrada os dois técnicos é porque a situação está muito feia. E que grande cobrança de falta do De La Cruz. Né? Não tem jeito, né? A gente tem que falar isso. Onde a bola entra ali é um negócio absurdo. Um absurdo. Só para constar, é uma especialidade do De La Cruz, tá? Ele fazia muitos gols assim no River Plate. Demorou para fazer no Flamengo. Esse foi o primeiro gol dele no Flamengo, né? Sim. Esse gol aí. Mas um gol decisivo, um gol muito importante. A gente tem o gol de empate Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, né? E a partir daí, já tinha a polêmica da expulsão do Jair Ventura e tal, que aconteceu, o árbitro disse que foi xingado e tal, etc.
E a partir daí começam as polêmicas. Esse lance aí, eu acho que ele não é polêmico porque foi pênalti. Aí a questão é, Léo Pereira, onde você estava com a cabeça? Exato. O que aconteceu? Deu um branco. O que aconteceu com o Léo Pereira? Olha, lance, bola do Flamengo na posse do goleiro. Na cara do juiz, o juiz está virado para ele. Com VAR, com tudo que tem direito, todo mundo inteiro vendo. Não, esse aí não dá pra colocar na conta da arbitragem, porque foi um erro infantil do Léo Pereira, perdeu a cabeça, se desequilibrou, o Shailon acaba desperdiçando. O Shailon faz um baita ano, viu? Já vem desde a temporada passada crescendo. Sim, tá muito bem, é um dos líderes ali da criação do time do Jair Ventura. A gente vai ressaltar que o Atlético Goianiense tinha 15 vitórias consecutivas. Só uma coisa, Breira, desculpa. Aí o lance polêmico também, o gol do Atlético Goianiense, que seria o gol da virada, mas o lance de impedimento. E aí é polêmica pela demora também na análise do lance, que acaba gerando irritação. Mas havia impedimento. Sim, havia impedimento. Demorou, hein? Mas muita demora. A ação em campo tem um pouquinho subindo, né, cara? Esse jogo demorou umas 3 horas quase para acabar. Exatamente. Então, não acabava de jeito nenhum. Para tentar falar. Pessoal, não consegui ver impedimento, hein? Eu acho que as linhas são muito mal traçadas. Eles ficaram ali pegando bem milimétrico. Não achei impedimento. E outra coisa, né? O VAR não veio para pegar esse impedimento. Volto a dizer, o juiz marcou no campo. Então não foi o VAR que marcou, né? O VAR apenas foi confirmar. Mas mesmo assim, né? Vamos supor que fosse o inverso. O juiz não tivesse marcado impedimento. O VAR não veio para pegar isso. Até vi esses dias um comentarista falando que o VAR acabou com a essência da regra. Aquela coisa de mesma linha não existe mais. Não existe realmente, né? O VAR não veio pegar esse tipo de impedimento. Pelo menos eles tinham que abrir o olho sobre isso. O futebol está perdendo muita graça por causa dessa unha para lá, esse centímetro para cá. Não é assim. A essência da regra de impedimento não é tão milimétrica assim. Falar do jogo sem mencionar a arbitragem no primeiro momento. Não, de desafio. Não, vai lá. É difícil, mas acho que até focando no Flamengo, não era um adversário qualquer. Um adversário que vem numa boa fase, o Jair Ventura fazendo um grande trabalho, um time que marcou mais de 50 gols na temporada até aqui, mais gols até perdeu pouquíssimo desde que ele chegou, né, na 20ª rodada da Série B. A gente estava falando do Vitória de 23 jogos, se não tivesse perdido hoje, o Atlético chegaria a 23 jogos de invencibilidade jogando em casa. Então, era um adversário respeitável. Claro. Mas a forma como o jogo foi desenrolando deixa muito a desejar. A gente falou do Abel Ferreira poupando no Palmeiras e como isso nem é uma questão, como acontece ali de uma maneira tão natural que não gera polêmica nenhuma, porque o técnico está ali há muito tempo, a diretoria já conhece, os processos são muito bem alinhados. No Flamengo, a torcida já está com aquela lupa no Tite para ver, vamos ver como o Tite vai escalar o Flamengo na estreia no Campeonato Brasileiro, até pela declaração no começo da semana, e o Tite vai com o que ele tem de melhor disponível. Ele vai com uma improvisação do Ayrton Lucas na direita, não tinha o Varela à disposição. Virose, né? O Varela foi virose, né? Foi uma virose, um imprevisto, improviso o Ayrton Lucas, mas fora isso, era o que tinha de melhor à disposição. E o Flamengo, depois de abrir o placar, depois de ter... E aí um jogo também em que o Flamengo, hora nenhuma, conseguiu ter o controle da partida, de dizer, ditar a rédea. Foi um jogo em que o Atlético Goianiense estava até muito confortável e mesmo depois da expulsão, continuou incomodando. E aí é o ponto crítico para o Flamengo, porque para o torcedor do Flamengo foi ali uma sensação de já ter visto esse filme, pelo que aconteceu no jogo contra o Milionários. E no caso do Atlético Goianiense, o Atlético entra para o segundo tempo já com um jogador a menos. E o Flamengo com uma postura diferente, tentando negociar um pouco mais com o resultado. E para o Tite é preciso observar o ambiente. Não dá para o Tite tentar repetir uma receita vitoriosa num ambiente que não vai tolerar a forma. Mesmo que o resultado venha, e o resultado apareceu mais uma vez, o Flamengo contra o Milionários não perdeu, fora de casa, aceitável para uma estreia como visitante na Libertadores, venceu hoje fora de casa, um adversário que vinha de 15 vitórias consecutivas, mas a maneira desagradou. E o torcedor que olhar para o desempenho do Flamengo e questionar, terá razão não só pelo que ele se acostumou a enxergar como um padrão de excelência, que é um Flamengo que investe alto, que tem um grande elenco, e um torcedor que vai cobrar
que esse time jogue para frente, que esse time não negocie resultado. E para o Tite, acaba sendo ali uma receita pronta do fracasso, tentar sentar em cima de resultado. Mas não me parece que o Tite está sentando em cima do resultado. Não, mas pela postura do time nesses jogos, contra Milionários, contra Palestino, o Flamengo abre uma vantagem e o segundo tempo, aquela postura modorrenta, um time com toquinho para lá, toquinho para cá. Então, mesmo que não seja uma orientação da comissão técnica, é preciso até deixar isso claro como forma de comunicação. Olha, não foi isso que a gente combinou, os jogadores ou sentiram no aspecto físico, mas a orientação não era essa, a orientação não era negociar com o resultado. E hoje a sensação... Mas aí se o Tite vai para a coletiva e falar isso, a impressão que dá é que ele está jogando para cima dos jogadores. A orientação não foi essa, os caras que fizeram isso por um motivo ou pelo outro, aí você cria um outro problema, que é recorrente no Flamengo. A sensação que me deu hoje foi o Flamengo, temos um a mais, vamos 1-0 no placar, vamos negociar. E negociar com esse Flamengo nas mãos, com esse elenco, é algo muito crítico para o treinador. Essa negociação tem sido recorrente. Então. Aconteceu no meio de semana com o Palestino. Depois de um bom primeiro tempo, o segundo tempo do Flamengo foi lá embaixo. E Eugênio, e que contra o Nova Iguaçu também. Nova Iguaçu na 1-0. Também. Segundo jogo contra o Fluminense. Sim. E assim, o meu ponto é... Quatro, 5 jogos. Que resultado esse negociar com o resultado... com um a mais. Com um a mais. Então, já são 4 ou 5 jogos. Milionários com um a mais ganhando fora de casa. Em todos esses jogos recentes, Milionários, Palestino e agora contra o Atlético Goianiense, o negociar com o placar não significou mais segurança para o Flamengo. Porque se o Tite entrega 1-0 ali, negociou, o time descansou, não sofreu, como aconteceu com o Palmeiras jogando contra o Vitória, ok. Correto, o time não sofreu, mas nesses jogos, em todos esses 3 jogos, o Flamengo sofreu 10 finalizações ou mais. E aí 10 finalizações contra o Palestino, um time frágil tecnicamente, e hoje, mais uma vez, 14 finalizações do Atlético Goianiense, sofrendo com um jogador a mais. Então é algo, em termos de postura, em termos de atitude do time e de orientação, que o Flamengo não pode cometer mais, que é negociar com o resultado e o pior, tentar sentar no resultado e perder o equilíbrio. O Tite bate tanto nessa tecla. Sim. Equilíbrio, um time equilibrado. Vão escapando, né, das mãos, assim. Você jogo na mão, só para ressaltar, não é um ponto ali alarmista. Nossa, o trabalho do Tite é horrível. O trabalho do Tite até aqui é correto, aponta para uma boa perspectiva, mas é um ponto de atenção. Até mesmo para que o torcedor compre o barulho do treinador. Pô, a gente vem de várias temporadas trocando técnico. Concordo plenamente com ele, né? O trabalho do Tite é muito ok. Eu, particularmente, já falei isso 1000 vezes aqui no canal. Não sou fã do Tite, porém, é um sinal de alerta. O Flamengo não consegue jogar bem, né? 3 jogos sem ser do estadual, pessoal. No estadual voou. Mas 3 jogos fora do estadual, 2 para a Libertadores e 1 pelo Brasileiro. O Flamengo jogou mal nas 3 partidas. 2 delas tinha um jogador a mais o segundo tempo inteiro. E o Flamengo não conseguiu se sobressair, ser soberano, atacar e dominar o jogo. Isso, estou nem considerando a Florida Cup, né? Lá, os Estados Unidos, no começo do ano, que a gente pegou o primeiro time, que eu confesso que eu não lembro, a gente fez um jogo bem chifrinho lá, um jogo bem tranquilo, o time era fraco. Mas no segundo jogo, já pegamos um time lá dos Estados Unidos da primeira divisão e eles massacraram a gente, né? Eu confesso que eu nem lembro o placar, acho que o Flamengo empatou, né? Acho que foi empate. Mas no começo do jogo eu fiquei impressionado, fiquei até com medo de como os caras entravam fácil pela zaga. Tudo bem, segundo jogo do ano, começo, mas foi um jogo fora daquele mundinho do estadual, aonde a imprensa tanto elogia o Tite, né, que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, mas o Flamengo só foi soberano, só foi forte, por enquanto, no estadual. Sinal alerta, sinal amarelo ligado, com certeza, lá no Ninho do Urubu. Técnico, a temporada no ano passado isso não funcionou, vamos abraçar esse técnico, mas o treinador também não pode oferecer
esse tipo de atitude, e aí a atitude que o torcedor desanima, poxa, gente com um a mais, o Flamengo com esse elenco, mesmo jogando fora de casa, com uma postura de administrar resultado, então eu vejo que são erros que o Flamengo não deve incorrer, sobretudo o Tite. O André, até passando para você, eu sei que você quer falar, você acha que o Flamengo andou para trás? Estou tomando como base que é uma pergunta de um repórter, até, desculpe, não lembro o nome do repórter, na coletiva para o Tite, que do Carioca para cá, parece que o Flamengo andou para trás. Ele tirou como parâmetro aí 4 jogos, os 2 da Libertadores, colocou até a própria final do Carioca, contra o Nova Iguaçu. A gente falou, fizemos um bom primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, aí veio na história do primeiro tempo. Você acha que houve algum retrocesso nesse recorte de jogos aí? Aí, nesse raciocínio, pode ter uma falsa impressão causada pela quase infalibilidade do Flamengo durante o Campeonato Estadual, quando sofreu um gol. Né, com o time reserva. E navegou pelo campeonato de uma maneira indiscutível. Né? Há críticas ao segundo jogo contra o Fluminense, ao jogo da Taça contra o Nova Iguaçu, trechos, né? O jogo contra o Fluminense foi mais criticado pela forma conservadora como o Flamengo jogou. Mas tinha vantagem, né? Por causa da comparação direta com o que o Flamengo fez no primeiro jogo. Então, foi o grande jogo dele na temporada. Exato, quando o Flamengo não deixou o Fluminense respirar. Vantagem, né, André? Sim, claro, mas assim, aí é uma expressão que eu acho que vai ser repetida durante um bom tempo. Este treinador trabalha desse jeito. A minha impressão de algo que deve estar deixando o Tite incomodado, a comissão técnica dele também, é que assim, a impressão de solidez defensiva, que é o que indiscutivelmente ele buscou no campeonato estadual, na construção do time, não só porque ele trabalha assim, não só porque essa é uma convicção dele, mas porque também, se a gente lembrar de 2023, o tal momento sem a bola do Flamengo era uma vergonha. Era um time permissivo. Sim. Durante praticamente todo o ano foi assim. E não adianta, nenhum time assim vai a qualquer lugar nesse nível de futebol. Você pode ter o talento ofensivo que você quiser, escreve aí o nome dos jogadores. Se você, sem a bola, tiver o comportamento que o Flamengo teve ao longo da maior parte de 2023, a maioria dos jogos, acabou. E foi o que aconteceu. O Flamengo disputou 1000 coisas em 23 e não ganhou nada. Isso não é normal. Sim. Lembra que a brincadeira que a gente fazia? Era mais fácil, antes de 2023, se alguém fizesse a pergunta, ou o Flamengo vai ganhar todos os troféus, ou vai perder todos. O que você acha que vai acontecer? Todo mundo votaria em ganhar todos. Ganhar todos, lógico. Não perder. Perder todos é muito mais difícil, é um feito futebolístico do Flamengo em 2023. É a prova da incompetência absoluta. Rapidinho, André, se você pegar as projeções de agora para o ano, a gente, por exemplo, fez um levantamento, os comentaristas, apresentadores foram consultados aqui, fizeram um levantamento para o site. Qual é o time que a gente colocou como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Flamengo. O Flamengo. Você pega todas as projeções feitas para Libertadores, Flamengo, Palmeiras, mas o Flamengo sempre um bocadinho lá na frente. Mas tem que estar. Tem que ser assim. Obrigação. O meu brigar, ponto, não ganhar. o meu brigar ponto por tudo. Para concluir é que o gol que o Flamengo toma na estreia na Libertadores não é um gol admissível por um time que se orgulha da forma como se defende. Sim. Não pode tomar o gol daquele. O jogador domina a bola quase na pequena área, mal, a bola escapa, quase que o outro jogador está mais longe da bola ainda, consegue finalizar. O mesmo Primeira abordagem do Pulgar, né? O mesmo cara que domina, finaliza, com 3 jogadores do Flamengo em volta dele. Então, isso deve ter deixado a comissão técnica do Flamengo falando, não pode acontecer isso. E de lá para cá, o número de finalizações que o Flamengo cede é preocupante. Sim. Mas não perdeu, verdade. Sim. Não se discute. O problema, além do torcedor falar, uma boa parte da torcida do Flamengo não aceita apenas o resultado, precisa de um futebol que encha os olhos e tudo mais, isso é uma questão de gosto. Eu estou falando de uma outra questão, que é um time que está sendo construído inicialmente para ser defensivamente competente e depois deixar o talento fluir. Há 4 atuações não tem conseguido fazer isso. Verdade. Esse, para mim, é aliás, e hoje, até para a gente colocar, porque a gente vai ter que falar do jogo do Corinthians aqui na sequência, o tempo está curto, mas para não deixar passar, porque é um lance extremamente polêmico, acho que envolvendo a arbitragem o mais polêmico do jogo, que é justamente o pênalti para o Flamengo já no final da partida. Então eu queria rodar esse lance e perguntar, hoje a vitória veio por conta do erro da arbitragem? Vocês colocam na conta? E aí eu peço pra gente colocar o último lance do jogo. Depende se você considera o pênalti um erro da arbitragem ou não. Se você achou que foi pênalti, não. Vocês consideram que foi pênalti ou que não foi pênalti? Esse é o ponto. Vamos lá. Então, pra mim foi. Pra mim foi? Também. Cotovelo no rosto ali? Pra mim também foi. Cara, então, eu discordo. Pra mim é pênalti, mas uma falta e não uma agressão. Ele expulsa o Maguinho.
Para mim, ele tenta subir, é imprudente. É movimento de impulsão ou é imprudência mesmo? Não, Deu com o ele abre cotovelo mais no o rosto? braço do que o Do que necessário. deveria. Ele foi imprudente, mas não com intuito de agressão. Não vi Eu não uma acho que ele jogada quis dar uma violenta. cotovelada na cara do adversário, mas ele Então, acertou o rosto. eu achei a expulsão exagerada. E para mim, É isso, Sim, sim. eu fecho com você nisso aí. mas nesse caso, é um lance, é uma falta interpretativa. O árbitro ali no campo interpretou que não foi falta. O VAR chamou para revisar, nesse caso, um lance interpretativo. E aí eu discordo, porque se o árbitro tem de marcar, que marque ele no campo. Não foi uma agressão. Acho que todos nós concordamos. Eu realmente devo ter uma outra visão, porque eu já olhei esse lance 1 milhão de vezes. Reconheço que tocou realmente no Bruno Henrique, mas eu não consigo ver pênalti. Não consigo ver pênalti mesmo. Concordamos aqui, um lance, para mim, pênalti. Eu, se estivesse no campo, teria marcado o pênalti e, no máximo, dado um cartão amarelo para o Maguinho, pela imprudência de subir com esse braço aberto. Então, achei um exagero a expulsão, mas não questiono a marcação do pênalti, até porque o Bruno Henrique depois tem... a boca sangra porque ele tomou uma pancada, de fato, uma pancada ali. Nessa ele foi altura, imprudente, né? atrapalha o Bruno Henrique a subir. Acho que a palavra é essa, não vejo maldade, acho que imprudente. Você vai subir, por mais que você tenha que fazer o movimento do braço, você está sentindo o corpo do adversário ali. Não é que ele não viu, ele sentiu o Bruno. O Bruno tem antes da cotovelada, eles estão ali em contato. Ele não precisava nem ter sentido, né, Renato? Você sabe quando o adversário tá atrás, o cara vai subir junto. Então esse braço aí realmente é muito temerário e, para mim, penalidade que deveria ter sido marcada no campo. Pode completar, Eugênio. Só para pontuar o que a gente já falou aqui, mas voltar, que a gente falou fora do contexto da análise do jogo do Flamengo. Hoje teve de tudo no jogo, de tudo literalmente, e o que menos teve foi futebol. Porque o gramado não permitiu. O gramado não permitiu e a sequência de lances da partida, que foi muito picotada, o jogo teve 11 minutos de acréscimo no primeiro, mais 12 no segundo, sei lá. Foi muito parado. Isso não permite ter jogo de futebol. Para aqui, joga 2 minutos, para de novo. Aí a bola quica, sobe. Aí a expulsão, concussão. Teve mais de uma vez. Mais uma vez, jogadores batendo cabeça com cabeça no jogo. Duas substituições, uma de cada lado, pelo novo protocolo de concussão, exatamente, que permite uma substituição a mais. Teve de tudo, menos futebol. O que menos teve foi futebol. Então, assim, a gente está analisando o momento ruim do Flamengo, que eu acho que é consequência da diferença de nível mesmo, de adversário. O Campeonato Brasileiro, com todos os problemas que a gente está elencando aqui, ele apresenta um nível médio de dificuldade muito superior ao campeonato estadual. E que vem aumentando. E vai ser cada vez mais difícil mesmo. E aí você tem um ambiente, a gente sabe do calor de Goiânia, da umidade de Goiânia, do gramado ruim. Isso tudo pesa também para que não tivesse jogo de futebol hoje. Teve muito mais disputa, briga por bola, do que exatamente um jogo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Atlético Goianiense. Outro lugar onde não teve multa. André Luiz, acho que é o nome dele. Ele apitou nosso jogo contra o Real Brasília, lá onde nós vencemos, e ele conseguiu a mesma coisa que hoje, ser o protagonista do jogo. Eu acho que quando a gente se prepara para enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro, onde você tem Arrascaeta, Pedro, o André consegue ser mais protagonista do que eles, né? Do que o Shailon do nosso lado e o Luiz. Parabéns, ele conseguiu, né? Deu uma olhadinha rapidinho no celular ali, só se fala nele. Eu completei hoje 303 jogos na carreira, é a minha segunda expulsão, ele está de parabéns. Então vê que é uma situação que não é recorrente na minha carreira, né? E ele hoje foi o principal responsável do jogo, essa é a grande verdade. E porque se eu for falar de futebol como eu vou falar agora, a equipe fez um bom jogo. No primeiro tempo eles tiveram 2 chutes fora da área com o Cebolinha, e a gente teve uma chance clara com o Emiliano, que o Rossi fez uma belíssima defesa. Aí ele começou, né? Me expulsou mais um, expulsou outro. Ele amarelou 4 nossos e 3 vermelhos, né? Então é difícil, mas espero que ele possa nunca mais apitar jogos nossos. Espero que ele possa ir para reciclagem para que ele possa rever. Nada contra árbitros novos. Eu me tornei treinador novo em 2016 e tinha muita coisa a evoluir. Mas um dia que ele tiver mais humildade e deixar o protagonista do jogo para Shailon, Arrascaeta, Luiz e Pedro, por exemplo, sem falar os demais, ele possa melhorar como um árbitro.
Acho que foi uma das piores que eu já vi nesses 303 jogos. Tanto que eu nunca vi o treinador adversário defender o seu próprio, o outro treinador, né? Foram 3 detalhes, vamos ver se eu consigo ser direto. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. O Atlético foi efetivo. Então tem que olhar sobre esse contexto. A partir daí, ela traz cenários diferentes desde o mesmo jogo que foi acidentado. Esse é o detalhe. O gramado dá para ser melhor, para ter um espetáculo melhor, gente. Dá para ter Serra Dourada, é um dos grandes. Eu joguei aqui, hoje faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca e aí a qualidade do jogo ela fica e trava mais. Acho que foram os 3 itens, não? 2. E nervoso. Também devo dizer que vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa. Foi um jogo acidentado, muito difícil de apitar. Porém, as decisões das quais eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. É isso aí, pessoal. Pegamos aqui um corte do troca de passe, do linha de passe da ESPN, falando sobre a estreia do Flamengo e do Atlético Goianiense. No finalzinho, um pouco dos treinadores falando sobre o jogo. O Tite falou em ofensa, né? Se o Jair Ventura realmente ofendeu o árbitro, fica muito difícil defender. Mas se foi só por questão de reclamar no comecinho do jogo, aí realmente é muita soberba. Por mais que o técnico tenha reclamado, por mais que o técnico tivesse feito um escândalo, dá para segurar um pouco no começo do jogo, né? Se fosse um técnico tipo Abel Ferreira, que reclama há mais de não sei quantos anos da arbitragem, aí o cara fica queimado, tipo o Gabigol também, aqueles caras que estão queimados, aí quando faz um negocinho a mais, o juiz já bota para fora. Mas no caso aqui do Jair Ventura não é nem o caso. Mas é isso aí. O Flamengo venceu 2-1, vitória importante para o Flamengo. Começar com a vitória é sempre muito bom. Pessoal, quem gostou do vídeo, curta, por favor, compartilhe com os amigos e, óbvio, né, se inscreva no canal. Também, toca o sininho aí, pessoal. Marca o sininho para ter notificação dos vídeos que a gente lança para vocês aqui. Cartoleiros de plantão. Se alguém é cartoleiro, tem a liga esse ano do Cartola. Se inscreva na liga. O link da liga está na descrição desse vídeo, tá? Inclusive, o contato da liga também está aqui. O WhatsApp da liga está aqui. É só entrar em contato para saber como se inscrever, como participar, ganhar os prêmios e por aí vai. É isso aí, pessoal. Começou o Brasileiro, primeiro jogo do Flamengo, primeira vitória. Vamos que vamos. Obrigado, nação. Valeu, torcedores. Até a próxima.